A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine. Irmãos, eu venho testificar um meu testemunho, a qual o Senhor me provou. Depois que eu me batizei, um mês depois que eu me batizei, o Senhor me provou, pois assim faz o Senhor. O Senhor chama os seus servos e depois o Senhor os prova para que eles possam ser aprovados. Amém, irmãos? Então vamos agradecer ao Senhor e eu vou testemunhar, né, dar o meu testemunho de uma aprovação a qual eu passei na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou diante da tua soberania e graça, ó Deus. Já te agradeço, querido Espírito Santo, pela palavra que irá ministrar o meu coração, que muitas pessoas venham a ser alcançadas, ó Pai, e que compreenda sobretudo a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vamos meditar na palavra e logo em seguida eu trarei o testemunho. Amém, irmãos? Vamos meditar no livro de Êxodo 6, o versículo 6. Deus promete livrar os israelitas. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixarás ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã e a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão. Amém. Olha só que palavra maravilhosa. Irmãos, podemos meditar nessa palavra que o Senhor se lembra das suas promessas, a qual o Senhor os faz ao seu servo. E se o Senhor tem uma promessa na tua vida, você não se preocupa, porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor irá cumprir as promessas que ele fez contigo. Aleluia! Então, irmãos, aqui a gente vê que o Senhor diz: eu me lembrei da promessa a qual eu fiz aos filhos de Israel, aos israelitas, porque o Senhor, quando tem um propósito na vida de alguém, o Senhor não se esquece das suas promessas. Amém, irmãos? O Senhor é maravilhoso e perfeito em tudo que faz. Mas também, irmãos, temos que refletir, né, que o Senhor tirou o povo de Israel da servidão do Egito, da escravidão do Egito. E aqui podemos meditar, irmãos, que o Senhor, até os dias de hoje, o Senhor também trata com seus servos de maneira diferente. No caso dos israelitas, o Senhor tirou da escravidão do Egito e conduziu ao deserto para tratar pessoalmente com aquele povo. E o Senhor ainda hoje o faz. O Senhor, quando chama, tem um chamado, e aquela pessoa se converte e vem para a presença do Senhor.
você pode ter certeza que o Senhor irá tratar contigo. O Senhor irá conduzir ao deserto. Mas o deserto pode ser vários tipos de deserto. Pode ser uma provação. Pode ser alguma luta que você está passando na sua vida. Pois o Senhor trata com cada um em maneiras diferentes. O meu tratamento é um, talvez aos irmãos será um outro, pois o Senhor trata com os seus servos de maneiras diferentes. Hoje eu vou testemunhar como foi o tratamento de Deus na minha vida, como foi que o Senhor me tratou e me provou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos meditar. Agora vamos meditar no testemunho a qual eu irei trazer aos irmãos. Irmãos, a minha provação começou um mês depois que eu havia batizado. Então, a minha provação começou assim. O meu esposo, a qual os irmãos não sabem, ele não é cristão. O meu esposo não é evangélico. Então, irmãos, começou assim a minha provação e a minha luta. O meu esposo, ele não serve ao Senhor. Então, um dia, assim que eu me batizei, o meu esposo, um mês depois, o meu esposo falou assim para mim: Elaine, o nosso filho Samuel, eu tenho 2 filhos e o filho Samuel é o mais velho, tem 11 anos. Então, aqui na Itália funciona que as crianças fazem a comunhão aos 10 anos de idade. Então, o nosso filho já havia 10 anos, então meu esposo, a gente estava jantando e o meu esposo me disse assim: Elaine, o nosso filho já está com a idade para fazer a comunhão. Ele precisa fazer o catequismo, que aqui é uma preparação antes da comunhão, para fazer a comunhão. E ele disse assim, e ali começou a minha luta, irmãos, porque eu sendo cristã, eu não aceitava de jeito nenhum que o meu filho fazia a comunhão na Igreja Católica. Então ali começou as minhas lutas, começou as brigas. Todos os dias nós brigávamos muito, porque eu não aceitava. Eu disse ao meu esposo: eu não aceito, porque eu sirvo ao Senhor. Eu não posso permitir que o nosso filho faça a comunhão na Igreja Católica. Então, o meu esposo começou a me, usado pelo diabo, começou a me oprimir muito. Foi uma luta muito grande. Só que o diabo não sabia, irmãos, que no dia que eu havia aceitado ao Senhor, eu disse ao Senhor que eu e a minha casa lhe serviremos. Eu disse: Senhor, eu e a minha casa lhe serviremos. Então, irmão, ali houve uma aliança com Deus, pois tudo que você profere da tua boca, os anjos anotam no céu. Então, ali começou a minha batalha. O meu esposo me oprimia muito e as brigas se fez muito constante. Um certo dia estávamos jantando e o meu esposo, mais uma vez usado pelo diabo, começou a me dizer assim: depois que você aceitou esse Jesus, você acha que pode mudar as regras da nossa casa? Você acha que pode mudar todas as regras que a gente tinha, que a gente vivia antes? Ele disse: você pode servir o teu Deus, mas os nossos filhos o meu filho vai fazer a comunhão. E você pode servir o teu Deus. E eu falei para ele: não, meu caro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E ali começou, irmãos, uma discussão muito forte. Então, uma vez passou esse dia e isso aconteceu, irmão, essas discussões por um mês. E nesse um mês que o meu esposo, antes já dessa discussão com o meu esposo, eu já estava em consagração com o Senhor. Eu já estava em consagração antes dessa discussão, aonde eu me estava consagrando ao Senhor já há 7 dias. E há 7 dias eu estava orando e jejuando. Parecia até que o Senhor estava me preparando para aquilo que estava por vir. Porque parecia que o Senhor já me estava fortalecendo para que eu pudesse suportar essa provação. Então eu jejuei 7 dias e 7 noites, bebi somente água. E quando começou essa provação de um mês, eu comecei a clamar ao Senhor, porque eu não sabia mais o que fazer, não sabia mais como resolver essa situação. E mais uma vez, o meu esposo, usado pelo diabo, me disse assim um dia. A gente estava jantando e ele me disse assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Você não quer que o nosso filho faça a comunhão. Pois está muito bem, não tem problema. Mas eu vou te falar uma coisa: o nosso filho também não irá na sua igreja. Se ele não pode fazer a comunhão, na igreja católica, ele também não irá na sua igreja evangélica. Então, irmãos, eu me vi sem saída. Eu me vi sem opção. Então, aqui está, né, a importância de você orar e de você procurar um direcionamento de Deus, de você entregar suas causas ao Senhor. Então, irmãos, eu caí de joelho na presença do Senhor e me derramei, abri o meu coração e levei a minha causa ao Senhor. E eu disse assim: Senhor, ouviste, eu fiz uma oração muito sincera. E eu disse: Senhor, ouviste o que disseste ao meu esposo? Ele disse: Senhor, que o nosso filho tem que fazer a comunhão na igreja católica. Pois sabes bem, Senhor, que eu naquele templo não posso entrar porque sirvo ao Senhor. Então o Senhor, o Espírito Santo de Deus, começou a ministrar no meu coração. Veio uma unção muito grande sobre mim e eu fui tomada pelo Espírito de Deus e o Senhor me dizia assim: serva minha, não temas. Se o teu esposo quer que você faça a comunhão na igreja católica ao teu filho, você irá fazer. E quando o Senhor me disse assim, eu caí em lágrimas e comecei a me derramar na presença do Senhor. Então, novamente, comecei a dizer, e eu dizia assim: mas Senhor, como posso eu, a tua serva, entrar dentro de um templo a qual não é o teu templo? Aleluia! Então, irmãos, o Senhor começou a me dizer: serva minha, não é o templo que faz o templo. O Senhor me disse: não é o templo que faz o templo. Eu sou o templo. O Senhor me disse: serva minha, eu sou o templo. E não temas, pois tão certo como o teu Deus vive, eu entrarei contigo. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu irei contigo. Aleluia! Então, irmãos, houve uma batalha espiritual muito forte mesmo. E o Senhor me disse:
tão certo como o teu Deus vive, aonde colocar as plantas dos teus pés, eu irei e entrarei contigo. Então eu comecei a dizer ao Senhor em espírito, e eu dizia, mas Senhor, sabes bem que dentro daqueles templos, ó Pai, tem imagens, ó Deus, são os covis das serpentes, ó Pai, e os covis de demônio. E o Senhor me disse, serva minha, tão certo como o teu Deus vive, no momento que tu colocar os pés dentro, na porta daquela igreja, eu entrarei contigo. E tão certo como o teu Deus vive, não sairá nenhum demônio das estátuas. Eu confesso aos irmãos que eu não entendi. Mas eu me dispus a obedecer. E aqui está a importância de obedecer. Obedeça. Se o Senhor diz vai, você vai. Se o Senhor diz fica, você fica, mas obedeça. Então, irmãos, eu havia orado pela manhã. E quando chegou a noite, o meu esposo chegou do trabalho e o meu esposo me disse assim, o que você decidiu? Eu disse, você quer que o nosso filho faça comunhão na igreja católica? Ele me disse sim. E eu disse, pois bem, se você quer que o nosso filho faça comunhão na igreja católica, ele irá fazer. O meu esposo me olhou assustado, sem conseguir entender nada, porque ele me conhece muito bem, sabe que eu sou muito determinada. Então eu comecei a dizer, tudo bem, ele irá fazer. E mais uma vez o meu esposo, irmão, usado pelo diabo, começou a dizer assim, você sabe muito bem que eu trabalho e não tenho tempo. Irmão, o meu esposo trabalha fora, não trabalha na cidade onde nós moramos. Ele trabalha em outra cidade, a qual é 1 hora de carro. Então, meu esposo trabalha também aos domingos. Um domingo sim e outro não. Então, meu esposo disse, você sabe que eu trabalho e não tenho tempo para acompanhar o nosso filho. Então, meu esposo, mais uma vez usado pelo diabo, me disse, você terá que acompanhar o nosso filho aos domingos no catequismo. Irmãos, quando meu esposo disse isso, ali eu me vi ainda mais oprimida. Só que ali eu comecei a entender uma coisa, que aquela era uma provação, o diabo estava sim me oprimindo, mas não era só uma opressão, proveniência maligna, ali também havia um propósito de Deus, uma aprovação do Senhor. E ali eu comecei a entender que o Senhor estava me provando. Naquele momento, eu disse, tudo bem, se você quer que eu vá, eu irei. Então, irmãos, foi terrível. Foi uma provação terrível, porque indo na igreja católica, não poderia ir na minha igreja. Então, eu falei assim para o meu esposo, tudo bem, você quer que eu leve o nosso filho? Vamos fazer o seguinte, um domingo eu levo o meu filho na igreja católica e no outro domingo você leva. E ali começou, irmão, um dia eu levava o nosso filho na igreja católica e o outro dia eu ia na minha igreja. Irmãos, eu vou te confessar que eu não estava entendendo, mas no primeiro dia que eu levei o nosso filho naquela igreja, irmãos, eu orei, busquei muito a presença do Senhor. E quando eu entrei naquela igreja, eu clamava o Senhor em espírito. Me sentei ali, irmãos. Desculpa, irmãos, eu estou ainda um pouco resfriada. Então, quando eu entrei naquela igreja, eu me sentei naquele banco. De repente, chegou um senhor e sentou do meu lado. Irmãos, o que eu vi foi uma coisa sobrenatural. Ali eu vi o poder de Deus. Ali eu vi que o Senhor honra com a sua palavra.
Então, irmãos, quando aquele homem sentou do meu lado, eu vi quando o demônio saiu daquele homem. E o Senhor havia cumprido com o que ele disse, quando me disse, tão certo como eu vivo, não sairá demônio. O Senhor me provou dentro das covas dos leões. O Senhor me provou dentro da toca da víbora. O Senhor me provou dentro dos covios dos demônios. O Senhor me provou. E ali, irmão, começou a minha luta. Eu, quando entrava ali, eu clamava o Senhor em espírito, e eu buscava o Senhor, e ali eu clamava como eu nunca havia clamado antes. Mas eu te digo uma coisa, o Senhor é fiel para te honrar. Quando Ele te dá uma provação, Ele também irá te dar capacidade de resistir à provação. Eu ali sofri muito. Irmão, não foi um dia, não foi 2 dias, foi 8 meses. 8 meses eu fui provada. E naquela provação eu estava debilitada, pois tantas vezes eu caía de joelho na presença do Senhor e eu não tinha força para me levantar, mas ali eu clamava e buscava o favor de Deus, e quando eu me levantava renovada, aleluia. Então, irmãos, a provação foi tremenda, e eu continuei sendo fiel, mas uma coisa eu digo, eu não me prostrei e nem murmurei e não desobedeci. Eu fui fiel, aleluia. Então, irmãos, ali quando eu passei todo esse processo em 8 meses sendo provada dentro dos covios das tocas da serpente e dos covios dos leões, e ali começou a luta. Eu resistia, eu clamava, eu buscava, eu jejuava e eu orava e eu clamava ao Senhor. E o Senhor me estava honrando, me estava fortalecendo, irmão. Foi terrível. Então, um certo dia, eu falei para o meu esposo, já estava para terminar, irmãos, essa provação. Depois de 8 meses, a qual eu havia passado uma opressão maligna terrível. Eu não dormia à noite. A opressão era tão grande sobre mim, irmão, que parecia que os meus ossos estavam sendo esmagados. Os meus filhos não tinham paz. O meu filho Samuel acordava várias vezes na noite com opressões malignas, e ele tinha sonhos terríveis. E todas as vezes que ele se levantava gritando, irmãos, eu corria, ajoelhava e clamava ao Senhor. Eu à noite não dormia bem, porque quando não acordava o meu filho Samuel, acordava a minha filha Gisele, sempre gritando, pois a opressão era grande. O diabo estava querendo oprimir a minha casa e oprimir a mim, mas era permissão de Deus. Você tem que compreender que muitas coisas que acontecerá na sua vida é provação do Senhor, pois quando o Senhor irá te provar, é para que você compreenda que tem um processo na tua vida. Quando o Senhor te chamar, Ele vai precisar tratar contigo, para que você nunca se esqueça de onde Ele te tirou e o que você se tornou hoje. O Senhor precisou tirar os israelitas da servidão de Faraó, conduzir ao deserto, para que eles pudessem entender como Deus era maravilhoso, o poder de Deus. Aquele povo contemplou o poder de Deus na vida deles, mas eles precisou passar na provação, para que eles nunca se esquecessem como o Senhor os resgatou com mão elevada. Assim será na tua vida. Assim será na vida daqueles que aceitaram a Jesus. Precisa passar pelo processo. Você precisa passar por esse processo. Como você vai resistir às opressões malignas se você não foi provado na fornalha?
Os irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Quando ele entra na vida de alguém, é para matar, é para roubar, é para destruir, porque ele é destruidor. E como é que você vai resistir aos ataques malignos se você não foi provada? Se você não passou pelo processo? A provação serve para que você possa se fortalecer na presença do Senhor. A provação serve para que você possa se revestir da autoridade de Deus. Aleluia! Você precisa passar pelo processo. Então, irmãos, quando aconteceu a comunhão e acabou tudo isso, então, acabou tudo depois de 8 meses. Então, um dia, a gente estava jantando e eu disse assim ao meu esposo: eu cumpri com o que você me havia pedido, pois agora cumpra com o que eu irei te pedir. Eu vou te pedir que nunca mais me constringe a fazer o que eu não quero. Pois eu vou te dizer uma coisa, meu caro. Eu só fiz o que fiz porque foi permissão de Deus. Porque se não fosse permissão do Senhor, eu não faria. O Senhor me provou. O Senhor me provou. E eu aceitei a provação. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu caro. O Senhor me deu uma ordem, eu obedeci. Eu fiz a vontade do Senhor e não a tua. Eu fiz a vontade do Senhor e não a tua. Pois agora saiba que tudo o que eu fiz foi permissão de Deus. Eu vi a vergonha do diabo. Ali eu vi o diabo sendo envergonhado. Parecia que eu estava vendo o diabo, o Senhor arrastando a cara do diabo na lama e dizendo: tá vendo aí? A minha serva foi fiel. Tá vendo aí? A minha serva perseverou. Aleluia. Então, irmão, compreenda que você precisa perseverar nas provações. Hoje em dia vivemos um evangelho onde o povo não quer passar pelo processo de Deus. O povo quer a unção do Senhor, mas não quer passar pelo vale. E quando tem uma aprovação do Senhor, murmura. Ai, meu Deus, eu não murmurei. Quando passa pelo processo, a aprovação de Deus, eles querem a bênção, mas não querem a aprovação. Vocês precisam compreender que assim como você aceita a bênção do Senhor, você também precisa aceitar as provações, pois as provações é para te edificar, é para que você entenda o agir de Deus, é para que você compreenda que o Senhor é um Deus de propósito. Aleluia! Hoje em dia vivemos um evangelho, irmãos, onde o povo murmura por nada, reclama por tudo. Eu não murmurei, eu não reclamei, eu fui fiel e o Senhor me honrou. Você precisa passar pelo processo. Hoje em dia vemos dentro da igreja crentes dizendo: Deus não me usa. Deus já tem muito tempo de evangelho, mas o Senhor não me usa. O Senhor não te usa porque você não dá espaço para o que o Senhor trata na tua vida, para o que o Senhor te disciplina, para que o Senhor abra o caminho para que você possa ser preparado para o ministério. O Senhor não entrega ministério assim. Eu precisei passar pelo vale. Eu precisei passar pelo tratamento e assim também vocês precisam passar. Os irmãos, todos aqueles que se converteram, precisam passar pela aprovação de Deus. Aleluia. Não é fácil, mas obedeça. Não é fácil, não murmura. Continua, não para, porque o Senhor irá te honrar. Aleluia. Irmão, foi uma provação a qual
eu passei, foi terrível. Foi terrível, mas quando eu superei essa provação, eu pude ver a unção de Deus sobre a minha vida e o Senhor começou a me usar poderosamente. Eu não estou testificando, outras coisas, eu estou testificando o agir de Deus, o poder de Deus. Esse testemunho é uma provação a qual o Senhor me deu para que eu compreendesse que tudo está em tuas mãos. O Senhor dá ordem ao inferno e o inferno lhe obedece. O Senhor tem a chave do inferno em suas mãos. E se Ele te diz, vai, você vai, não temas, porque o Senhor irá contigo. Por um seu servo, o Senhor entra dentro do inferno. Então, se o Senhor te diz, vai, não murmura, obedeça. Se o Senhor disse, fica, fica, não desobedeça. Faça conforme disse o Senhor e verás que Ele irá te honrar. O Senhor irá te honrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Irmãos, eu espero que esse testemunho tenha edificado e que sirva para que muitas pessoas compreendam o agir de Deus. Não é que vai ser assim com todos. Com muitos vai ser de uma forma, o Senhor poderá usar o teu esposo, teus filhos. O Senhor usa maneiras diferentes para tratar pessoalmente com cada pessoa. O meu caso foi o meu esposo, a qual eu precisei ser provada. Mas hoje o Senhor me honrou. Hoje o Senhor me honrou. As provações não irão passar. Não pense que irão passar. A vida de um servo, a vida do servo do Deus Altíssimo é feita de provações. Virá sempre provações. Mas não temas. O Senhor é contigo. O Senhor irá à sua frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. Eu termino esse testemunho já agradecendo e louvando o nome do Deus Altíssimo, entregando, esse testemunho e que muitas pessoas venham a ser edificadas para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou agradecer ao nosso Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, ó Deus, na tua presença. Já te agradeço por essa palavra, querido Espírito Santo, ministrada em meu coração. Agora está em tuas mãos, ó Deus. Faça conforme a tua vontade, que muitas pessoas venham a ser tocadas, edificadas, e que as suas vidas possam ser transformadas através desse testemunho, ó Deus. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse foi o meu testemunho. Amém.